הנה זה עומד אחר כתלנו, אחר כתלנו. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. כל דודי דופק בתחילי, כל דודי דופק בתחילי, בתחילי אחותי רעייתי, בתחילי, בתחילי. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. Alô, bem-vindos à meia-noite da semana Parshat, trecho de Miketz, que quer dizer ao término de 2 anos. Na verdade, nós estamos vendo aqui uma estrutura já muito própria das histórias de contos, né? Era uma vez, e passados 2 anos. Essas estruturas todas, elas são muito importantes, porque a gente está já apontando desde a semana passada que a história de José é uma história que tenta observar o design da realidade, né? O que nós mencionamos, a ausência de Deus nessa estrutura, que representa esse limiar, essa passagem entre essa história espiritual do indivíduo para a história espiritual do coletivo, da comunidade, que começa a partir do 2º livro, o livro de Êxodo. Então, esse Era uma Vez, e passados 2 anos, eles são o que a gente tenta apresentar para uma criança, né, para a criança aprender, né, nos contos infantis, a entender a estruturação de uma narrativa, ou da narrativa da vida, da própria realidade, e que são estruturas muito fundamentais para todos nós. Nosso cérebro, nossa cognição entende as coisas a partir justamente da capacidade de entender esses padrões, de juntar padrões, e tudo que nós vemos de forma até mais subjetiva é graças a esse jogo que nós vamos aprendendo a fazer pela vida fora. Então, essa história toda que a gente está contando de José, e não é à toa que nós vamos entrar agora no centro da questão dos sonhos, né? Porque os sonhos são esse elemento tão presente na vida da gente, onde, ao dormirmos, né, estruturas ficam presentes na nossa mente. E talvez pela liberdade de não estarmos ali prisioneiros de uma cognição racional, temos ali sim a possibilidade de fazer os jogos que nos permitem entender nuances, profundidades
que o racional não nos permite e que os sonhos vão oferecer. Normalmente, existem dois olhares para os sonhos, e falo dentro da tradição judaica. Um é o olhar da Halachá, que é um olhar mais de figuras mais racionais, né? É o caso, por exemplo, de pensadores como Rambam, Maimônides, onde o sonho ele é simplesmente um resíduo, né? Realmente um resíduo dos impactos que a gente teve durante o dia. E eles tinham uma noção muito interessante, há um conto no Talmud, Masechet Brachot, que é o Tratado de Brachot, onde se conta que em Jerusalém existia um sujeito que era um grande interpretador de sonhos. E esse indivíduo, ele, segundo conta, existiam dois grandes mestres que procuravam ele era muito famoso, e os dois mestres, Abaye e Rava, procuravam ele. Só que a diferença é que Abaye pagava a esse homem toda vez que ia pedir para ele interpretar um sonho. E Rava ia lá simplesmente saber a opinião dele e não se oferecia a pagar. E segundo o Talmud, o que acontece é que para Abaye, que pagava, ele sempre fazia uma interpretação positiva do sonho de Abaye. E para Rava, que não pagava, ele fazia uma interpretação negativa. Então era do tipo assim, sonharam ambos com a mesma coisa, um alface, por exemplo, e que é um dos casos que aparece lá, sonharam com um alface. Para um, o alface simboliza coisas boas, prosperidade, já que tem as folhas tão largas. Para o outro, representa o amargo, já que a alface tem esse gosto amargo. E o mais curioso é que, segundo o Talmud, acontecia exatamente, tanto para Abaye quanto para Rava, como ele havia interpretado. Essa história, eu acho que ela é bastante interessante, porque ela tenta desmontar esses interpretadores de sonhos, mostrando primeiro que ele interpretava, obviamente, quando era pago de uma maneira, quando não pago de outra maneira. E mais curioso, que dava certo o que ele interpretava, o que é uma forma de dizer que, tipo placebo, né, quando você vai pedir uma interpretação de sonhos para alguém, você está se entregando à sugestão, porque aquilo que o outro disser provavelmente vai impactar a sua leitura desses designs. É porque os designs eles são muito fáceis de serem magnetizados, né, para algum lugar que alguém, né, resolva atraí-los. Eles são soltos, eles não são racionais. Então, a gente deve ter muito cuidado quando a gente busca esses interpretadores de sonhos, porque seja lá o que eles disserem, para nós vai ter um efeito muito parecido a transformar o sonho amarrado a essa realidade e que provavelmente não é. A outra forma de entender o sonho nós temos na Cabala, em áreas mais místicas do judaísmo, uma compreensão de que o sonho pode ser uma mensagem. No nosso caso, é o que acontece com o faraó. O faraó sonha, no primeiro sonho, ele sonha com vacas gordas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As vacas magras comem as 7 vacas saudáveis, né? E elas permanecem magras. Depois ele sonha um sonho de que eram feixes de trigo, e os feixes saudáveis, né, são engolidos pelos feixes que não estavam com tanta qualidade, e eles continuam sem qualidade. O que acontece nesse sonho específico do faraó? Nós temos aqui, primeiro, a recorrência de um sonho, o que para os místicos era, muitas vezes, o indicativo de que há uma mensagem
atrelada a esse sonho. Mensagem quer dizer desde alguma coisa que nos parece sobrenatural, né, uma intuição, um aviso que vem de alguém de outro lugar, de outro plano e aponta numa certa direção, ou é realmente uma mensagem que você é capaz, você já está elaborando ela dentro de você, no sentido de que ela é uma profunda leitura da realidade. E quando ela é recorrente, o que fez corretamente o faraó? Quando ele teve um primeiro sonho, né, para você saber distinguir se aquilo é um sonho que pode ser simplesmente de realocação daquilo que você viveu, né, dessas plataformas, desses padrões que você viveu durante o dia, e eles são de alguma forma rejuntados, né, como algo residual, ou a sua capacidade realmente de entender que você viu durante o dia, que você percebeu durante a sua existência acordada, certas coisas que se encaixam, que se entrelaçam, que são um design e que permite, portanto, a você entender algo que acordado você não entenderia. E o que fez o faraó quando teve o primeiro sonho? Ele volta a dormir e ele tem o sonho recorrente. Ele fez correto, porque essa é a maneira de saber se o sonho é só plataformas que aleatoriamente se interconectam durante a noite, ou se essas plataformas elas realmente vêm de uma visão que até então não era possível para você e que ela só tem essa qualidade como um design porque a olhos vistos ela não seria aceita ou reconhecida. Então a recorrência do sonho do faraó faz ele ter certeza de que ele está vendo algo urgente e importante. E a figura de José entra aqui de maneira muito especial, porque José, ele quando fala com o faraó, ele não só ele é capaz de interpretar o quase óbvio, né, quando ele acha que são 7 anos de prosperidade, 7 anos de pobreza, e que a pobreza vai engolir a prosperidade. Segundo a tradição judaica, os sábios do Egito já tinham matado essa charada há muito tempo. O que encanta o faraó é o fato de que ele posiciona isso de uma maneira com duas âncoras muito importantes para ser um decifrador de sonhos. Uma, que ele diz que isso é um desígnio, um design, né? Um desígnio de Deus, e que ele está só relatando ao faraó, ele não tem poderes mágicos nenhum, ele está só relatando ao faraó algo que é preciso e que vem desse desígnio design. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele, obviamente, já vai entender uma praticidade, ele vai oferecer para ele, né, esse entendimento de que ele tem algo a fazer. Que os outros só diziam, vai ser assim, e ele diz, não, agora o que você faz? Você se prepara nos anos, né, de fartura, e ao dar essa solução prática, ele ancora o sonho, não só numa coisa, vou dizer assim, uma coisa do mundo das sombras, das coisas incompreensíveis, mas ele ancora essas plataformas de design com algo que tem que ser feito e imediatamente, com urgência. O faraó, obviamente, entende isso, né? Quando ele entende isso, começa, para ele faz todo sentido de que esse é o cara, e esse é o cara não só que interpreta, mas vai ser o braço direito dele, o vice-rei, e a história de José prossegue por esse caminho. O que é muito, eu acho interessante para nós, é que o que vai se delineando aqui
é a própria figura de José. No início da história, todos nós achávamos que José era um mimadinho, né? José era o personagem que ganhou aquela vestimenta do pai especial, né? Os irmãos viam que o pai tinha um carinho muito grande por ele, né? E isso é comum entre os pais, né? A gente ama os nossos filhos iguais, mas tem alguns deles que, ou porque se assemelham muito a nós, ou porque exatamente são diferentes, estão produzindo algo que a gente não conseguiu produzir, algo dos nossos próprios designs psíquicos, nos faz muitas vezes ter uma ligação maior com o filho. No caso de Yosef, é até, digamos assim, parte da mística judaica, né? Porque Yaakov, na árvore da vida, é Tiferet, logo abaixo dele está Yosef, né? Que é Yesod, e logo abaixo Malchut. Não é importante para aqueles que não conhecem essa terminologia, mas é como se a ligação entre Jacó e Malchut, que é, para a tradição judaica, a Shekhinah, a realidade, né? Mas a realidade não material, uma realidade que tem um significado próprio, né? Por isso que ela tem essa designação de algo que é a Shekhinah, a presença do divino no espaço mundano. Então, a conexão de Jacó com esse vínculo com a divindade da vida, né, na vida, era esse filho Yosef. Razão pela qual ele talvez não fosse só uma predileção, mas fosse também design. A capacidade de todos nós entendermos que certos personagens são, por design, muito importantes para uma história, para uma biografia de cada um de nós. E a mesma coisa a gente pode dizer de José. E a tradição judaica faz isso nos seus comentários. Ela tenta desconstruir a ideia de que ele era simplesmente o filho mimado, que teve inclusive a petulância de contar sobre aqueles 2 sonhos recorrentes. Lembram que os feixes se curvavam, 11 se curvavam a ele, e depois as estrelas, mais o sol e a lua, 11 estrelas, os irmãos, o pai e a mãe, se curvavam a ele. Todos nós temos essa leitura de, poxa, o cara não tinha entendido, né, que os irmãos já estavam bem zangados com ele, né, e mandou muito mal, né, porque por que trouxe esses sonhos para ele? Né? E então a tradição judaica, nos comentários, ela faz 2 desconstruções. Uma, de que ele tenha trazido esses sonhos para os irmãos como uma forma de simplesmente se gabar e se fazer o escolhido, o preferido, né? E deixar os irmãos ainda mais zangados. Não, ele simplesmente, segundo a tradição, ele teve um sonho recorrente, que ele estava muito angustiado, porque ele sabia também, como os magos do Egito, o que era óbvio, como os irmãos imediatamente acharam que os 2 sonhos eram sobre a eles serem subservientes, né, a José. Mas José não tinha essa certeza, na verdade ele tinha dúvida. E ele veio aos irmãos como qualquer um que está incomodado com seus sonhos. Os irmãos, eles levam isso para os ciúmes, né, levam para toda essa negatividade, mas segundo a interpretação, algumas interpretações rabínicas, na verdade ele só veio buscar o conselho dos irmãos mais velhos e mais, né, para solucionar alguma coisa que estava angustiando ele. E prova é que os irmãos não são capazes de fazer isso com justeza, né? E eles fazem a interpretação equivocada, que mais à frente a gente vai falar, quando aparentemente esses primeiros sonhos vão se concretizar,
é José que vai dizer para eles que não, que tem uma outra leitura esses sonhos. Vou deixar isso um pouco mais para frente. Mas fica claro que os irmãos não têm a capacidade que ele vai demonstrar com o faraó de fazer uma leitura justa dos sonhos. A figura justa é muito interessante porque José é conhecido na tradição judaica como José o Justo. A tradição judaica tem vários personagens que têm um título, né? Moshe Rabbeinu, né? Moisés, o nosso mestre, Abraão, Avino, o nosso pai, o patriarca, David Ameler, Davi o rei. Né? Teve outros reis, mas o rei Davi é o rei. Né? Então, o único que é tratado com esse adjetivo, né, ou com essa categoria, com esse título de Tzadik, o justo, é a figura de José. O que teria feito ele ser justo? Primeiro, o entendimento de que para você ler a realidade, para que você, e essa é a verdadeira tradução de ser justo, né, ou justiça. O que é fazer justiça? É a capacidade de ler o que aconteceu. Quando você vai a um julgamento, né, você tem que trazer tantas provas quanto possíveis para que as pessoas possam entender o que aconteceu. Porque não é claro o que acontece, mesmo acordados. Até porque nós não só sonhamos dormindo, nós sonhamos o tempo todo acordados. Né? Os nossos devaneios, o fato da gente estar às vezes aqui, mas estar pensando em outro lugar, e para um ser humano estar aqui pensando em outro lugar, você está no outro lugar. Então, os nossos pensamentos, eles viajam. E eles têm construções, os nossos medos, pânicos, às vezes limitações. Né? Não consigo viajar de avião. Por que você não consegue viajar de avião? Porque você tem pesadelos acordados. Não são de noite, não. São pesadelos acordados de que vai cair, que você vai morrer, que você vai ficar sem ar. Todas as coisas que fazem os nossos pânicos. Né? São pesadelos. Só que a gente não categoriza assim. E uma pessoa, para viver bem acordada, ela tem que ser justa. Quanto menos capacidade de ler a realidade, mais dificuldade você vai ter. Um julgamento busca a justiça. Exatamente o que aconteceu, ou o mais próximo do que aconteceu. Então, quando José é tratado como o justo, é porque ele foi capaz não só de entender com justeza, né, com a justeza que é necessária para você interpretar tudo na vida, e particularmente os sonhos. Ele teve essa justeza. Então, esse é a primeira categoria de ser justo dele. Quando ele faz aquela leitura para o faraó, ele consegue ser justo. Quando ele vai ler e entender os sonhos mais à frente, no final da história, para os irmãos, ele vai ter que ser justo. Né? Não é uma coisa frouxa, é uma coisa justa. Ajustada. Mas há um segundo aspecto de ser justo. E isso os comentaristas se voltam à história, ainda no finalzinho da semana passada, que é a história quando ele trabalhava para Potifar, que era um senhor importante no Egito. Né? Ele foi trazido pela caravana, vendido para esse senhor de escravos. E a esposa dele fica encantada com, segundo a tradição, José era muito bonito. Ele tinha 9 entre as 10 categorias de beleza, segundo a tradição. E ela fica tão encantada por ele que ela tenta seduzi-lo, né? E até esse momento em que ele tem todas as oportunidades, o Potifar não está, aquela mulher que poderia ser uma ascensão para ele, lembrando que ele tinha caído num buraco. E todo mundo que cai num buraco tem 2 movimentos. Né?
é difícil um buraco você conseguir ficar só no buraco. Ou o buraco você sai do buraco, ou você afunda mais ainda no buraco. E ele viu aquela oportunidade, aquela mulher bonita seduzindo ele, jovem, e a possibilidade de sair do buraco. E ele faz uma outra escolha, uma escolha justa, por isso ele vai ser o tzadik. Não é só que ele conseguiu resistir esse ímpeto sexual, que para todos nós é dificílimo de resistir. Se você criar, a tradição judaica é muito clara nisso, se você criar as condições de temperatura e pressão para qualquer pessoa, só alguém que tenha problemas com a sua natureza não vai cair na armadilha da sexualidade. Ela é acima da capacidade do ser humano. Por isso que os justos, eles entendem quando as situações vão se encaminhar para a cama, literalmente, né? E eles são capazes de fazer o ajuste antes disso acontecer. Se você se colocar na situação, ela vai acontecer. José é justo justamente por isso. Porque ele, ao invés de achar que aquilo é uma oportunidade para sair do buraco, ele faz um movimento contrário, né? E resiste aquilo. E resiste também porque, por várias razões, aquilo não era condizente com ele, apesar de ser uma incrível oportunidade, não só para o desejo, como para resolver suas questões. E como eu disse, no buraco, ou você sai ou você afunda mais ainda. E a mulher de Potifar, com raiva de que ele a renegou, né, e rejeitou, ela cria uma trama lá e ele acaba sendo colocado na prisão. E ele vai mais fundo no buraco. Mas o que é importante para nós agora, nesse estágio da narrativa? É a gente começar a compreender que José tem qualidades, que ele não é aquele mimado, que ele é um personagem que é justo. E a pessoa justa sabe ler a realidade, seja acordado, seja a realidade dormindo. E é essa justeza que é para nós muito importante. Porque Deus não está no cenário. Deus é bastidor. Deus está fora de toda essa trama da narrativa explícita. Então, quando Deus não é, digamos, um personagem da realidade, que é quando você cresce e você amadurece, você deixa de ser criança, quando você tem os seus amigos imaginários, ou quando você pode lidar com Deus como se fosse o Papai Noel, o Elial Hanavi, essas figuras que a gente encanta as crianças, né? Encanta do verbo encantamento, né? De hipnotizá-las. Né? Você não consegue mais fazer isso com um adulto. Então, a única maneira de você encontrar Deus nos desígnios e nos designs é se você cultiva a sua capacidade de ser bom. Ser justo tem uma ligação com a bondade. Bondade não é uma coisa muito simples, não. Tá? A gente tem até bondade por nascimento, inata. O que é bondade inata? É a nossa gentileza, ou generosidade e a nossa compaixão. São sentimentos que a gente tem, empáticos com o outro. Mas isso não é ser bom. Eu posso ser gentil e não ser bom. Eu posso ser generoso e não ser bom. Eu posso ser fiel e não ser bom. Por quê? Porque a bondade é a capacidade de entender, pelos desígnios de uma situação, quando o outro está num lugar, numa representação da realidade, quando o outro precisa mais, ou merece mais,
Ou é a ele designado algo mais do que a mim mesmo? Vamos ver se eu consigo esclarecer isso. Ser bom é quando você, enxergando justamente a vida, coloca o outro à sua frente. Então, se eu sou generoso, eu posso ser generoso só para que todos vejam e eu saia enaltecido. Eu posso ser gentil porque acho que é a melhor maneira de me representar aos olhos dos outros. Me cabe bem. Eu faço por mim. Ser bom é quando eu consigo entender a justeza das coisas e eu digo, não. Essa pessoa tem precedência a mim mesmo. Isso é ser bom. Então, a figura de José, ela não só é o justo, aquele que sabe ler a realidade dos acordados, dos adormecidos, mas ele consegue enxergar a bondade. Justo é isso. Quem é um justo? Alguém que entende o que está vendo e alguém que sabe, ao entender, quando é que ele coloca a si mesmo. Lembram? Ama o próximo como a ti mesmo? Não. Ama o próximo nesse momento, nessa circunstância, mais do que a si mesmo. Sendo bom. E é essa a conectividade. Em inglês é mais bonito isso porque as palavras são parecidas. Goodliness, a bondade, ela é o que encosta, é o cordão umbilical com godliness, com o divino, com a presença do divino na realidade e na nossa vida. Então, que é tão incrível nessa narrativa que a gente está tendo de sonhos, do que está acontecendo, que loucura, né? Yosef Atzadik, José o Justo, ele sabe conduzir o seu protagonismo com a justeza de alguém que lidera para que a realidade caminhe como ela deve caminhar. E ele é aquele que, na ausência de Deus, através da bondade, a justa bondade, ele introduz em todo esse cenário da narrativa justamente os desígnios e os designs da presença de Deus, invisível ou não existente ao olhar racional. Essa é talvez o coração da nossa história, que vai caminhar, ela tem outros desfechos, ela ainda vai voltar para tentar resolver os sonhos iniciais de José, mas muito importante para nós entendermos quem é esse personagem, eu ia dizer primeiro, mas quem é esse filho, né? Na nossa construção lá de evolutiva, Jacó é o primeiro neto da história, é o primeiro ser a ser criado dentro da história. E ele produz o primeiro filho de um neto, que é esse primeiro ser civilizado. Esse ser civilizado, ele tem condições de ser justo. Não só dele não ficar nos delírios do seu ego, nos delírios dos poderes, das forças externas da vida, mas ele é aquele que está equipado com essa bondade não a inata, a bondade conquistada por justeza. Ele é o padrão que lidera a possibilidade da civilização humana progredir, crescer, fazer leituras da sua realidade de tal maneira que possa construir essa utopia que, obviamente, o texto bíblico apresenta, né, de Gênesis, o início, até os finalmente, né, o final da história, que é como ela lê os desígnios
e a presença de Deus encaminhando a história com H maiúsculo. Enfim, acho que isso é o nosso trecho dessa narrativa, né? Vou deixar para a próxima esse desfecho entre os irmãos, essa reconciliação, de novo, padrões semelhantes da geração anterior, mas agora que vão ser resolvidos de forma distinta. Importante para nós é que José, com esse seu título de O Justo, estabelece a possibilidade, é o ser criado de um neto que tem o protagonismo capaz de gerar uma bondade que não existe também. Assim como Deus não existe visualmente, a bondade não existe e ela propõe algo tão absurdo quanto colocar alguém na sua frente. Nem na fórmula do texto bíblico que tenta chamar a atenção para que a gente se aproxime dos nossos irmãos, que a gente cuide, respeite os nossos irmãos, ama o próximo como a ti mesmo, do texto de Levíticos, aqui há uma proposição mais incrível. O ser humano, o filho desse primeiro neto, é capaz da bondade produzida, destilada pela civilização humana, que é a capacidade de estar enredado numa história com H maiúsculo, responsabilizado por essa história, o que nos faz responsáveis por um coletivo e nos faz também essa incrível proposta, rompendo agora de vez com o mundo animal, de colocarmos o outro à frente de nós mesmos. E ao fazermos isso, nos encostarmos na presença divina. Godliness encostando em goodliness. A bondade fazendo essa fronteira, esse fronteira limiar com a presença do divino. É isso que está aqui em jogo nessa narrativa toda e por isso, como uma boa história para criança, que somos nós, Me Kids. E aconteceu que o faraó sonhou. E nossa história prossegue e a gente volta na semana que vem com a nossa narrativa. Até lá!